Fala galera, estamos de novo aqui para falar da nossa segunda aula, o nosso segundo tema de moléculas orgânicas, da bioquímica inorgânica. E galera, nós vamos agora para um tema, vamos dizer assim, um pouquinho mais elaborado. Nessa aula agora nós vamos falar sobre lipídios, certo? Bom, galera, lipídio é um grupo de moléculas que tem características muito particulares, certo? Primeiramente, deixa eu contar pra vocês que a gente tem uma tendência, né, na vida, quando pensa em lipídios, pensar em coisas ruins, tipo as gorduras que são responsáveis por problemas de saúde, colesterol que é associado a entupir artérias, e a gente sempre pensa neles dessa forma ruim. Mas, galera, vamos lá, eles são fundamentais para nossa formação, fundamentais para nossa vida, e é tudo uma questão de equilíbrio, de quantidade. São moléculas que têm características particulares e que por isso nós precisamos ter cuidados com elas, né? E eu espero que fazer vocês entenderem isso nessa aula. Então vamos lá, pessoal, deixa eu começar assim. Primeiramente, quando nós vamos definir lipídios, nós usamos como referência o fato de lipídios serem moléculas insolúveis em água. São moléculas que são marcadas pela insolubilidade, beleza? Bom, mais coisas sobre eles em relação à definição, vocês vão ver isso acontecer ao longo da aula. Mas primeiramente eu quero focar nessa característica. Então seriam eles as moléculas orgânicas que compõem os seres vivos e que são insolúveis? Bom, seria de repente muito superficial dizer isso, porque temos carboidratos insolúveis, temos proteínas insolúveis, então não é a insolubilidade que define o lipídio, mas é certamente uma característica muito importante da formação deles, beleza? Bom, o grande ponto, e se tornou o ponto-chave para a gente, foi começar a tentar entender essa insolubilidade. E a gente começou a compreender isso através das cadeias carbônicas. Porque, por exemplo, cadeias carbônicas, elas tendem a ser insolúveis quando elas se tornam muito grandes. E os lipídios são exatamente formados por longas cadeias carbônicas. Longas cadeias de carbono. Esse já seria um ponto-chave. Agora, será que isso é suficiente? Bom, vamos comigo. Galera, vou aqui com vocês num detalhe sobre química orgânica. Ó. Simbolicamente, eu vou representar aqui uma cadeia carbônica, retinha, tá? De forma didática apenas. Que na extremidade dela nós encontramos uma carboxila. Professor, o que é a carboxila? Galera, a carboxila é esse grupo funcional que aparece aqui no final. E a carboxila caracteriza essa molécula que eu desenhei para vocês como sendo um ácido carboxílico. Uma cadeia carbônica que tem uma carboxila é um ácido carboxílico, como eu mostrei para vocês. Bom, o ácido carboxílico é a primeira molécula importante na composição de um lipídio. Ele pode ter uma longa cadeia carbônica, que eu volto nisso já já com vocês, mas além disso eu vou precisar de uma outra. Eu vou precisar de uma molécula caracterizada pela presença dessa hidroxila que eu acabei de colocar para vocês. Galera, moléculas que têm essa hidroxila são conhecidas como álcool. Então vamos imaginar uma longa cadeia de carbonos aqui, ó, para cá, para o lado de cá, para o ácido carboxílico também, mas que tem na extremidade dele a hidroxila. E a presença dessa hidroxila caracteriza essa molécula como sendo um álcool. Beleza? Bom, eu até te diria que é possível que se tem um álcool que tem uma cadeia carbônica tão grande, que faça com que ele seja insolúvel. Mas deixa eu te contar uma coisa. A extremidade dessas moléculas, tanto a carboxila quanto a hidroxila, a presença de oxigênio e hidrogênio posicionados dessa forma, faz com que as extremidades tenham uma certa polaridade. Bom, explicação que se você voltar lá na nossa aula de água, você vai ter um pouquinho melhor, e certamente na aula do nosso querido professor Luiz Cícero, vocês vão encontrar também boas explicações sobre isso. Mas essas extremidades têm uma certa polaridade. E se meu objetivo é criar uma molécula extremamente insolúvel em água, que é o caso do lipídio, eu não quero que essas extremidades atrapalhem nessa formação. Então o que eu faço aqui? Eu vou tentar somar essas moléculas, ligar essas moléculas num processo anabólico, um processo de construção. E galera, para um processo anabólico de construção acontecer, é fundamental que saia da estrutura uma parte para que ligações sejam liberadas e assim ligações sejam feitas. Galera, dessa forma, esse OH vai sair, esse hidrogênio vai sair e juntos eles vão compor uma molécula de água. Em todo o processo de síntese, em toda a formação anabólica, uma molécula de água sempre sai. E o resultado final disso, vamos acompanhar aqui embaixo, ó, vou até representar a molécula com o mesmo tamanho. Ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Agora eu vou lá para a carboxila, hein? Ó, carboxila, 2 oxigênios,
mas apenas um oxigênio permaneceu. O hidrogênio saiu na formação da água. Vou agora pegar o álcool, ou melhor, o que sobrou dele, e vou ligar nessa extremidade, ó, que é justamente a cadeia carbônica. Galera, se você olhar para essa molécula, nós conseguimos através dela duas grandes vantagens. Vantagem número 1, nós unimos duas cadeias, tornando essa estrutura muito maior e dessa forma criando uma cadeia gigante, extremamente insolúvel, extremamente apolar. E mais que isso, se o que deixava essas extremidades dessas moléculas polares eram os grupos funcionais, né, que tem ali o OH, nós tiramos essas partes do grupo funcional para montar a água e nós anulamos a polaridade, ou melhor, boa parte da polaridade presente nessa região. E o resultado disso, galera, é isso aqui, ó, vou destacar aqui em laranja para vocês, é a formação dessa região que é chamada de éster. Galera, um éster é o resultado de uma união de um álcool com ácido. E através dos ésteres, nós chegamos à definição de um lipídio. Por quê? Porque a formação do éster leva perfeitamente à composição de uma molécula hidrofóbica, lipossolúvel, que no caso é a definição de lipídio. E hoje nós entendemos que os lipídios que nós estudamos, os lipídios mais importantes, eles são todos ésteres. Ésteres gigantescos. Então, pessoal, vamos lá. O que a formação de um éster contribui na composição, na definição de um lipídio? Além de ser uma longa cadeia, como a definição manda, você diminui a polaridade. Você diminui a polaridade das extremidades onde nós temos os grupos funcionais. E quando você soma essas duas características, através disso você entende a definição de um lipídio, porque você acaba formando um éster, e esse éster ele vai ser a definição do que o lipídio é. Ou seja, são ésteres orgânicos, insolúveis, e assim nós chegamos a quem eles são. Professor, me dá um exemplo. Triglicerídeos, que tem aí gorduras e óleos, ceras, nós temos aí também os fosfolipídios, todos são ésteres e todos são formados exatamente dessa forma, como você vai me ver exemplificar algumas vezes nessa aula, beleza? Bom, agora deixa eu te contar uma coisa. Durante a formação do lipídio, o álcool não varia tanto. O álcool é pouco variável. Em muitos até você vai perceber que eles acabam usando sempre o mesmo álcool. A gente vai montar agora uma gordura e você vai ver que gorduras e óleos sempre usam o álcool glicerol. Logo, isso não varia entre eles. E se eu dependesse do álcool, todas as gorduras e todos os óleos seriam basicamente idênticos. O que faz com que um lipídio se diferencie de outro é basicamente o ácido. E galera, os ácidos são muito variáveis. Então, entre os seres vivos, nós vemos várias formas de ácidos, e esses ácidos diferentes criam lipídios diferentes. Por esse motivo, nós abrimos aqui agora um tópico especial para falar exatamente dos ácidos, onde nós vamos chamá-los de ácidos graxos. Professor, mas beleza, qual é a diferença de eu falar ácido graxo e ácido carboxílico? Galera, vamos lá, deixa eu te explicar isso de uma forma que você entenda isso simples, ó. Ácido carboxílico é qualquer cadeia carbônica que tenha na extremidade dela uma carboxila. Não importa o tamanho, não importa o quão insolúvel ela seja. Mas quando eu quero montar um lipídio, isso faz diferença para mim. Eu preciso de uma cadeia longa, eu preciso de uma cadeia insolúvel. Ou seja, nem todo ácido carboxílico que existe no mundo serviria na formação de um lipídio. Logo, os seres vivos não usarão todos os tipos. Existem tipos específicos de ácidos carboxílicos que são comumente usados pelos seres vivos na formação de lipídios. E exatamente esses serão chamados de ácidos graxos. Logo, ácidos graxos são ácidos carboxílicos, mas são exatamente aqueles que os seres vivos usam na composição de lipídios. Logo, na nossa definição, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, e que para eles serem úteis de cadeia longa, e quando a gente fala de cadeia longa, galera, se espera uma estimativa que ele tenha mais de 10 carbonos na sua composição, pelo menos, eles costumam ser bem maiores que isso. Ácidos carboxílicos de cadeia longa e, por isso, insolúveis. E esses são os ácidos graxos. Esses são os ácidos
que a gente usa na composição. Inclusive, galera, a origem da palavra graxo remete a gordo. Ou seja, seriam os ácidos gordos, os ácidos que são usados na formação das gorduras, né? Vamos colocar dessa forma para entender a nomenclatura. Agora, galera, pensando num detalhe, olha só. Esses ácidos graxos, eles variam principalmente em duas formas importantes. Existem os ácidos graxos que são considerados saturados e existem os ácidos graxos que são considerados insaturados. Bom, vou mostrar aqui para vocês a diferença, porque essa diferença vai ser fundamental quando eu for explicar os tipos de lipídios para vocês. Então me acompanha aqui, olha só. Quando nós vamos construir um ácido graxo, e agora eu vou começar a construir nele do outro lado, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui um carbono e eu tenho aqui uma carboxila, certo? Mas agora eu não vou poder ser tão didático. Porque quando nós vamos construir de forma didática uma cadeia carbônica, nós fazemos essa cadeia de uma forma linear. Mas na verdade, galera, cadeias carbônicas, elas vão se construindo formando um zigue-zague assim, ó. Como eu tô desenhando aí pra vocês, tá? E olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou colocar 10, só pra você não se confundir, que ácidos graxos tem que ter pelo menos 10, né? E, pessoal, quando nós desenhamos, quando nós fazemos uma representação de uma cadeia carbônica assim, você não pode esquecer que carbonos fazem sempre 4 ligações, certo? E que quando nós não mostramos as 4 ligações sendo feitas, isso significa que hidrogênios estão subentendidos nessas ligações. Então, por exemplo, ó, esse carbono aqui, ó, tem hidrogênio aqui e tem hidrogênio aqui para fechar as 4. Esse também. E aí você vai, ó, vai compondo a molécula e completando ela com hidrogênios. E no final, você vai perceber, quando eu terminar essa molécula aqui em especial que eu desenhei, ela tem o máximo de hidrogênios possível. Não tem como mais ter hidrogênios nela, ela está no limite dela. Essa cadeia carbônica, do jeito que ela está aí, ela não teria como ter mais hidrogênios. E isso vai definir essa cadeia como saturada. Pessoal, uma cadeia saturada é uma cadeia que apresenta na composição dela o máximo de hidrogênios que ela permite. Ou seja, é uma molécula que está saturada de hidrogênios. Por isso ela é considerada saturada, beleza? Bom, agora para você entender a diferença, talvez quando eu fizer a próxima, isso se torne até mais explicativo. Já os ácidos graxos insaturados, eles são assim, ó, vou fazer ele até aqui embaixo, bem próximo do outro, para você conseguir comparar. Ó, ligação, 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 mais um. Só que agora, olha aqui, ó, ligação dupla, vou descer aqui um pouquinho, e ela continua, ó, ligação, ligação. Aqui são 8, aqui são 9, aqui são 10, ou seja, são os mesmos 10 carbonos. A única diferença é que ali eu representei no meio da cadeia uma ligação dupla. E me acompanhe, ó, vamos completar com os hidrogênios? Hidrogênio e hidrogênio, 2. Hidrogênio e hidrogênio, 2. Mas agora vem uma coisa especial. Esse próximo carbono, ele já está fazendo 3 ligações. E sendo assim, só cabe mais um hidrogênio nele, não 2. O mesmo vale para o próximo. Mas agora no outro, ó, já pode ser 2. E aqui 2 também. E aqui 2 também. E completando 2 no próximo. E terminando com o último que tem 3 hidrogênios. Galera, essa cadeia tem os mesmos 10 carbonos, certo? Porém, eu não posso dizer para vocês que ela tem o máximo de hidrogênios que esses 10 carbonos permitem. Por quê? Porque tem uma ligação dupla que se ela não existisse, eu teria mais 2 hidrogênios ali. Mas como ela existe, não cabe esses 2 hidrogênios. Logo, ela não está no limite. Logo, ela não está saturada. Então, é uma cadeia que não possui o máximo de hidrogênios. Então, se ela não possui o máximo de hidrogênios, ela é, por esse motivo, uma cadeia insaturada. Um ácido graxo insaturado, certo? Bom, então nós podemos também usar na definição que os ácidos graxos possuem apenas ligações simples. Enquanto que os ácidos graxos insaturados possuem também, na formação deles, ligações duplas. Bom, galera, mas para terminar essa explicação dos ácidos graxos, eu quero que você se atente a uma coisa importante que eu vou fazer nesse momento. Eu vou fazer e eu vou até apagar depois para não prejudicar a imagem que vocês vão levar dessa aula como resumo. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui na cadeia uma linha. Notem comigo, ó. Olha o desenho dessa linha que eu vou fazer. Vou até colocar aqui a forma para eu não errar essa linha. Olha aqui, ó.
Notem que se eu fizer aqui, ó, simbolicamente uma linha no meio da molécula, tá vendo que eu tô fazendo uma linha no meio da molécula? E agora ela ficou bem retinha. É como se essa linha atravessasse essa cadeia, e mesmo que ela vai zigue-zagueando em torno dessa linha. O que me permite dizer que ácidos graxos... Opa, tenho que voltar aqui pro pincel, beleza. Os ácidos graxos saturados, eles têm cadeias que são lineares. São cadeias que elas se formam num eixo reto, né? Já os insaturados, me acompanha aqui, ó. Olha só. Eu poderia até começar numa linha reta, mas depois eu teria que descer para só depois continuar. E por esse motivo, a ligação dupla gera uma curva na molécula que faz com que ela se dobre naquele ponto. E assim eu não posso dizer que eles são lineares. Então nós falamos que são moléculas não lineares. E essa é uma diferença muito importante para o que eu vou contar para vocês. E galera, eu vou até aqui apagar. Vamos fazer aqui, ó. Vamos apagar. A estrutura que na verdade acabei de perder a habilidade de apagar ela, mas tudo bem, depois eu volto e apago para vocês. Agora vamos lá, entenderam isso? Então vamos para a nossa próxima etapa. Como é que eu posso usar esse conceito para entender melhor os tipos de lipídios? Vamos falar dos grupos, ó. Passando aqui um pouquinho, o nosso primeiro grupo de lipídios que nós vamos destacar aqui é um grupo de lipídios que eu vou chamar para vocês de triglicerídeos. São os triglicerídeos. Bom, para começar, vê se você entendeu a lógica dessa aula. Para começar a história, observa só. Para ser um lipídio, eu preciso que exista um álcool. Para ser um lipídio, eu preciso que existam ácidos graxos. E eu preciso que ácidos graxos e álcool se liguem para formar o éster. E nesse momento é onde eu tenho que explicar para vocês como isso vai acontecer. Galera, nesse caso, nós não vamos usar um álcool qualquer, nós vamos usar esse álcool aqui, ó. Um álcool constituído por 3 carbonos. Professor, mas ele não é pequeno demais? Isso não atrapalharia a insolubilidade? Presta bem atenção no que vai acontecer. Ele tem uma hidroxila aqui que caracteriza ele como álcool, só que na verdade ele tem 3 hidroxilas. Aí você, professor, mas isso deixaria ele muito polar. Concordo, mas espera, calma. Aqui você tem hidrogênios, completando a molécula. E galera, essa molécula que eu acabei de desenhar para vocês não é um álcool qualquer, é o glicerol. É um álcool chamado glicerol, especificamente o glicerol, sempre o glicerol, invariável entre os triglicerídeos. E dessa forma, os triglicerídeos são por isso chamados de glicerídeos, de uma forma mais genérica, e já você vai entender isso, porque eles são formados a partir do glicerol. Bom, o glicerol é um triálcool. E agora vamos imaginar uma outra cena com a outra cor para destacar aqui para vocês, ó. Preciso de um ácido se ligando à hidroxila. E pela posição da hidroxila, eu vou colocar esse ácido nessa posição aqui, ó. Eu tenho aqui uma carboxila. Agora imagina, ó, uma cadeia carbônica que pode se prolongar para 20, 30 carbonos. Outro ácido, ó. E eu tenho aqui uma carboxila, carbonos e mesma lógica. Eu tenho aqui uma outra carboxila e eu tenho aqui uma cadeia carbônica, 20, 30, mesma lógica, muito longa, cheia de carbonos, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos promover uma reação entre elas, vamos fazer uma síntese. Vamos imaginar, por exemplo, ó, que daqui vai ter uma reação e aqui vai sair uma água. Consequentemente, se forma aqui uma união éster. A mesma coisa vai acontecer aqui e vai sair daqui também uma água. E aqui se forma também uma união éster. E vai sair daqui também uma outra água. E vai se formar aqui também uma união éster. E assim se forma uma molécula que é, na verdade, um triéster. Ou seja, ele não só é um éster, correspondendo à definição de lipídios, mas ele é um triéster. Você percebe que o glicerol foi fundamental na composição dessa molécula? E como ter 3 hidroxilas tornou possível que essa molécula se tornasse imensa, gigantesca? Galera, e esse é o triglicerídeo. Por que ele é chamado de triglicerídeo, então? Bom, ele é chamado de triglicerídeo exatamente porque ele tem na composição dele 3 ácidos graxos, por isso a ideia de tri, que se liga a um glicerol, por isso glicerídeo. Professor, mas qual a grande vantagem de se criar essa molécula? Gente, a energia das moléculas está nos hidrogênios que as moléculas carregam. Por exemplo, uma glicose tem 12.
Mas gorduras, óleos, triglicerídeos, eles têm cadeias carbônicas gigantescas. Vamos imaginar, por exemplo, se cada ácido graxo desse tiver 20 carbonos, vamos criar uma média aqui só para fazer um cálculo rápido. Imagina que cada carbono está ligado a 2 hidrogênios. Se eu tenho 20, então eu tenho 40 hidrogênios. Mas eu tenho um segundo ácido graxo com mais 20, ou seja, 40 hidrogênios. E um terceiro ácido graxo com mais 20 carbonos, ou seja, 40 hidrogênios. 40, 40, 40, eu teria um total de 120. Já são 10 vezes mais energia do que um carboidrato. Logo, essas moléculas, como essa que eu mostrei para vocês, elas são importantes moléculas como reserva de energia. São importantes moléculas que a gente usa para fazer o nosso tecido adiposo. Ou seja, o tecido onde nós estocamos ela. E sabe qual é uma outra vantagem muito grande? Insolúveis que elas são, essas moléculas acabam criando uma reserva compacta. Ou seja, porque como ela não atrai água, porque eles são hidrofóbicos, se forma um tecido compacto e um tecido desidratado. Que pra gente é bom, galera, porque na nossa composição, imagina que ele atraísse água, a gente ficaria inchado de água, né? Mas não, é uma reserva de energia compacta. E você quer saber uma outra coisa muito importante deles? São extremamente úteis quando usados como isolantes térmicos. Gorduras são excelentes isolantes térmicos. Agora, professor, é o seguinte, eu não entendi o que aquela nossa discussão de agora há pouco dos ácidos graxos saturados e insaturados tem a ver com isso. Me acompanha, ó. Eu vou simular de forma bem didática aqui a criação de 2 triglicerídeos. Imagina só, essa bolinha e essa bolinha ilustra o glicerol. Essa outra bolinha, essa outra bolinha, essa outra bolinha ilustra um segundo glicerol. Vamos imaginar que cada bolinha é como se fosse um dos carbonos do glicerol ligado a uma hidroxila. Na primeira bolinha, ligamos um ácido graxo. Na segunda bolinha, um outro ácido graxo. E na terceira, um outro ácido graxo, formando um triéster, formando um triglicerídeo. E galera, essa molécula se torna uma molécula, não sei se vocês notaram, eu representei apenas cadeias retinhas. Galera, cadeias retinhas, ó, vou até voltar aqui para você ver, ó. Cadeias retinhas ilustram os nossos ácidos graxos saturados. Logo, aqui eu teria formado para vocês um triglicerídeo composto apenas por ácidos graxos saturados. Agora vamos imaginar se fosse diferente. E se, por exemplo, eu colocasse um ácido graxo com uma insaturação, e essa insaturação, por exemplo, fizesse uma curva? Pode ser até que esse daqui fosse saturado, só porque como é bidimensional, não vai fazer diferença eu dobrar ele para lado nenhum, no que eu vou querer dizer para vocês. E já esse daqui, ó, opa, também saturado. Vocês notam que as insaturações tornaram essa molécula mais aberta? E aí eu criei uma molécula que ela é formada por ácidos graxos insaturados. Galera, a verdade é o seguinte. Quando você cria um triglicerídeo com ácidos graxos saturados, você cria uma molécula muito compacta. E tão compacta que as cadeias inclusive se atraem e se prendem e ficam firmes. Criando assim um triglicerídeo de caráter sólido, e dessa forma, podendo chamar de forma genérica esse triglicerídeo de gordura. Por outro lado, quando você cria um triglicerídeo com as cadeias abertas, aberto, ele fica expandido e as cadeias interagem menos e ele fica mais fluido. Mais fluido, ele assume a forma líquida. E assim nós os chamamos de óleos. Então, peraí, professor, óleos e gorduras ambos são triglicerídeos? São. Óleos e gorduras são triglicerídeos que variam em relação ao tipo de ácido graxo? Perfeito. Enquanto gorduras são compactas, porque são formadas por ácidos graxos saturados, os óleos são abertos, fluidos, líquidos, porque são formados por ácidos graxos insaturados. Galera, nós animais, só para vocês terem uma noção, gorduras são principalmente encontradas em animais, enquanto que óleos são principalmente encontrados em vegetais. Quando você come ácidos graxos saturados, o seu corpo entende assim, peraí, ácido graxo saturado, cheio de hidrogênio, perfeito para formar gorduras, e eu preciso formar gorduras? O seu corpo direciona esse ácido graxo para que você guarde ele, para que você use um estoque de energia. E isso faz você ter uma tendência maior a engordar com esse tipo de ácido graxo.
Os ácidos graxos insaturados, eles têm outras funções pra gente, inclusive uma que eu mostro pra vocês já já. E é por isso que quando nós comemos, eles assumem outras funções importantes pra gente e acabam se tornando ácidos graxos mais saudáveis, vamos dizer assim, beleza? Bom, agora vamos seguir, deixa eu mostrar exatamente isso que eu falei pra vocês, ó. Galera, nesse momento, eu vou te falar sobre um grupo de lipídios especial chamado de fosfolipídio. Pessoal, o fosfolipídio, ele tem uma composição muito parecida com o triglicerídeo que você acabou de ver. E por esse motivo me acompanha aqui, ó. Para montar ele, eu vou precisar de 3 carbonos, eu vou precisar de um glicerol. E galera, precisando desse glicerol, eu já vou até deixar aqui em aberto para vocês. Você vai lembrar do seguinte, tá? Nessa molécula, nós tínhamos aqui, ó, uma hidroxila, aqui uma hidroxila, aqui uma hidroxila, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal, foquem nessa imagem, tá? Eu vou fazer aqui uma coisa por pura didática. Eu vou tirar essas hidroxilas já, porque eu vou mostrar para vocês que nesse ponto já vai ter uma ligação de um éster. E na verdade, eu vou tirar essa hidroxila aqui de cima. Eu queria que vocês pensassem que a hidroxila estava aqui, o hidrogênio estava aqui, e eu inverti só para ficar prático uma coisa que eu vou falar para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Vai entrar um ácido graxo, vamos colocar ele aqui, laranja, e esse ácido graxo, ele vai entrar formando um éster aqui. Formando um éster. Beleza? Vai entrar um outro ácido graxo formando um éster aqui. E galera, até esse ponto, o que eu estou montando para vocês é uma coisa quase igual ao que você me viu montar no triglicerídeo. Eu só quero mudar um detalhe. Tenta imaginar que aqui, nesse caso, vai ter uma ligação dupla que vai gerar uma curva na molécula. Ó, percebe que eu fiz essa curva de maneira bem didática, tá? Pessoal, se no último carbono eu ligasse um terceiro ácido graxo, eu formaria um triglicerídeo. Só que não. Na verdade, nós colocamos nessa última ligação um grupo fosfato. Galera, um grupo fosfato que vem, na verdade, de um ácido fosfórico. Uma molécula inorgânica, e que nós trazemos ela para cá apenas para poder pegar esse fosfato para ocupar essa ligação. E quando nós formamos essa molécula, a única diferença é que nesse terceiro carbono, ao invés de um terceiro ácido graxo, está ali um fosfato. E dessa forma muda tudo, sabe por quê? Porque olha só, vamos analisar a molécula que nós montamos. Quando nós colocamos essa molécula carregada aqui na ponta, essa estrutura carregada, o fosfato, nós criamos uma extremidade polar nessa molécula, uma extremidade polar. Porém, nós temos toda uma cadeia aqui embaixo, ó, toda uma cadeia aqui embaixo, vou colocar aqui mais fino, ó, toda uma cadeia aqui embaixo, extremamente apolar, extremamente apolar. Então, nós temos aqui 2 ácidos graxos, e essa parte da molécula é extremamente apolar. A presença desse fosfato me faz dizer que essa molécula é um fosfolipídio e que também pode ser considerado um glicerídeo. É um tipo de glicerídeo porque ela usa o glicerol em sua formação. Então nós temos aqui o glicerol, vou até destacar o glicerol para você não esquecer depois, tá? Então, lipídios que têm glicerol em sua formação são chamados genericamente de glicerídeos. Quem são eles? Os triglicerídeos e os fosfolipídios. Porém, eles têm essa diferença, que ao invés de você ter um terceiro ácido graxo no último carbono, você tem um grupo fosfato. Professor, eu não entendo. Qual a vantagem disso? A vantagem é que a gente cria uma molécula que ela tem uma extremidade polar. E por isso ela é uma molécula considerada uma molécula anfipática. Sabe qual é o grande segredo delas? É que elas serão usadas para montar as suas células, e as suas células precisam demais que uma molécula dessa exista. Mas antes de explicar isso, deixa eu chamar a atenção para um detalhe. Galera, não sei se vocês perceberam, mas vocês notaram que eu coloquei ó, um ácido graxo insaturado aqui. Opa, faltou um azinho aqui. Um ácido graxo insaturado aqui, e usei um ácido graxo saturado nessa posição. Isso faz com que essa molécula tenha uma cadeia levemente aberta. Isso faz com que ela seja mais aberta, que ela seja mais fluida e menos densa. Os fosfolipídios precisam desse ácido graxo insaturado. Então, quando você come ácidos graxos insaturados, seu corpo usa fosfolipídios para formar esses ácidos graxos. Ou melhor, para formar esses fosfolipídios, né? Os ácidos graxos para formar os fosfolipídios. E é por isso que eles são tão importantes estruturalmente, sabe por quê? Ó, deixa eu fazer uma representação deles.
Eles são em geral mostrados assim, como uma cabeça, uma perninha torta, que é o ácido graxo insaturado, e uma perninha reta, que é o ácido graxo saturado. A cabeça é o fosfato. Agora tenta imaginar eu colocando um do lado aqui, ó. E tenta imaginar eu colocando um outro do lado aqui, ó. E mais um ao lado aqui. Bom, aí você me diria, professor, você criou uma extremidade polar, uma fileira polar, que é onde os fosfatos estão, e uma extremidade apolar, que é onde os ácidos graxos estão. Beleza. Pegaram isso? Eu vou criar uma outra camada. Me acompanha, ó. E se eu tiver um fosfolipídio de cabeça para baixo aqui, ó, ácido graxo saturado, insaturado. Outro. Ácido graxo saturado, insaturado. Outro. Ácido graxo saturado, insaturado. Outro. Ácido graxo saturado, insaturado. Criando assim também uma região apolar e criando assim uma extremidade polar. Galera, com isso, se eu analisar essa estrutura como se ela fosse uma coisa única, eu poderia dizer para vocês que eu desenhei uma bicamada de fosfolipídios. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou construindo para vocês a membrana que compõe todas as células que existem no mundo. Galera, a membrana plasmática, quando você pega o desenho de uma célula, vamos lá, você está fazendo um desenhozinho de uma célula, aí você vai lá e faz isso, ó, tá aqui uma célula. Peraí, mas o que é isso daí? Se eu fizer um corte da membrana aqui e ampliar, eu vou ver exatamente isso. E assim eu consigo ter água dentro da célula, eu consigo ter água fora da célula. Porque a água vai conseguir interagir com as extremidades, porque eu tenho extremidades polares, que é onde estão os fosfatos. E ao mesmo tempo eu crio um meio apolar que se torna uma barreira entre o ambiente interno e o ambiente externo. Galera, então olha, os fosfolipídios são fundamentais para construir as células. E para eles serem construídos, os ácidos graxos insaturados são fundamentais na formação dele. E é por isso que ácidos graxos insaturados são fundamentais para que a gente tenha moléculas que a gente possa usar na nossa formação. Beleza? Vamos falar de outra? Galera, uma outra categoria de lipídio que nós temos são as ceras. Eu te diria que as ceras são, de todas, talvez a mais fácil de definir. Porque, no fundo, galera, uma cera é um lipídio simples. De todos que nós falamos até agora, ele é o lipídio de formação mais simples, tá? Deixa eu só voltar aqui, beleza? Cor azul, legal. São lipídios de cadeias com formação, né? Simples. Isso porque ela basicamente é formada por apenas um ácido de cadeia longa, que reage com um álcool. Só que nesse caso não é um álcool qualquer, é um álcool também de cadeia longa. Galera, seria talvez a definição direta de um lipídio. Quer ver? Vou até voltar para mostrar para vocês, ó, no nosso primeiro slide. Quando eu defini para vocês que o lipídio é isso, ó, olha na sua imagem aí no seu canto superior direito. Um ácido longo, um álcool longo que se liga para formar um éster. Galera, eu montei uma cera. É isso uma cera. Um álcool, um ácido, reagem e formam uma cadeia longa. Então, quando a gente cria essa molécula, vamos lá. Imagina aqui, ó, um ácido, que tinha na extremidade dele uma carboxila. Mas essa carboxila reagiu com álcool e assim gerou um éster de cadeia longa. Então, assim você tem um éster de cadeia longa muito insolúvel. E, pessoal, assim as ceras são usadas. Ceras são moléculas grandes, extremamente insolúveis, e que são usadas pelos seres vivos muitas vezes para impermeabilizar, como impermeabilizar uma folha, impermeabilizar uma colmeia, né? As abelhas fazem a cera, né? E assim elas são criadas com esse propósito, para serem lipídios os maiores, os mais longos, os mais insolúveis, para executar funções de impermeabilização. Então são moléculas muito insolúveis. E muito insolúveis que elas são muitas vezes utilizadas por seres vivos para processos de impermeabilização, para evitar a entrada de água onde não se quer. E assim nós temos as ceras, que também são ésteres. Então notem, triglicerídeos, fosfolipídios e ceras são ésteres. Vamos passar. Nossa próxima categoria de lipídios são os esteroides. Esteroides. Pessoal, nessa palavra tem uma coisa curiosa, tem uma coisa interessante. Na biologia, até corrigir aqui porque, né, na nossa nova acordo ortográfica nós não temos um acento aqui, ó. Pronto.
Os esteroides, na biologia, deixa eu pegar um termo aqui para explicar para vocês. O termo oide em biologia significa falso. Quando a gente quer indicar na biologia que uma coisa é falsa, a gente fala que essa coisa ou ela começa seu nome com pseudo, ou ela termina seu nome em oide. Aí a gente fala que ela é falsa. O que quer dizer então, professor, esteroide? Seriam os falsos ésteres. Porque, na verdade, aí que tá, elas são consideradas lipídios? São, mas diferente das ceras, diferente dos fosfolipídios e diferente dos triglicerídeos, elas não são ésteres. Então, ou seja, são lipídios que não possuem, uma formação éster em sua composição. Como você está vendo no desenhozinho aí, tá? E no fundo, galera, vocês vão notar o seguinte, uma das coisas que caracteriza bastante os esteroides é essa formação desses 4 anéis dispostos exatamente como eles estão, esses 4 anéis carbônicos. Todo esteroide vai ter isso na fundamentação dele. Então, quando você olhar para essa estrutura, você vai saber que é um esteroide. Uma molécula insolúvel, uma molécula que compõe os seres vivos e que se adequa muito mais como lipídio do que como qualquer outra, embora ela não seja um éster como as demais, tá? Galera, notem, por exemplo, nós temos aí embaixo 2 exemplos de esteroide. Nós temos aí o colesterol, que é o principal esteroide nos seres vivos. Ó, nota aí, ó. Primeiro anel, segundo anel, terceiro anel, quarto anel. Exatamente na composição e na ordem daquele de cima. Agora, do lado, um hormônio sexual masculino, testosterona. Primeiro anel, segundo anel, terceiro anel, quarto anel, exatamente como no padrão que a gente espera. Agora, o que faz com que o colesterol seja diferente da testosterona? Notem na molécula as ramificações, os grupos funcionais. Então, é como se você pensasse que se você pegar essa molécula e você brincar de mudar ramificações e grupos funcionais, você vai com isso criar esteroides diferentes. Seria a mesma coisa se você estivesse vendo uma progesterona, um estrógeno, uma vitamina D, que são todas elas derivadas de esteroides como esse que você está vendo. E esses são os esteroides. E galera, para finalizar a nossa história, estão aqui moléculas que nós vamos falar delas muito rapidamente, porque elas não têm uma relevância tão grande na definição de lipídios como as outras que nós falamos até aqui, que são os carotenoides. Galera, os carotenoides são moléculas que têm caráter hidrofóbico, ou seja, né, por isso lipídios, são longas cadeias hidrofóbicas. E notem que elas seguem um certo padrão. Se você olhar nos desenhos que estão aí para vocês, ó, o alfa-caroteno, a zeaxantina, a viola-xantina, a fucoxantina e o beta-caroteno são moléculas que elas seguem um padrão, inclusive, de tamanho, onde nas extremidades nós temos esses anéis e elas são muito parecidas em muitos aspectos. Assim como nós temos o licopeno, a luteína, né? E nós temos aí o gama-caroteno, criptoxantina, nós temos uma série de outros. E o grande ponto é, beleza, eu tô vendo que elas têm um certo padrão, são cadeias longas, muitas têm esses anéis nas extremidades, mas o que elas fazem? Galera, os carotenoides, eles funcionam como pigmentos que as plantas utilizam para a fotossíntese. Ou seja, elas têm uma afinidade, são pigmentos fotossintetizantes. E, bom, elas têm afinidade pela luz, absorvem a energia da luz, e a partir da energia da luz elas conseguem ajudar a planta no processo fotossintético. Muitas delas, como por exemplo o beta-caroteno, que é bastante presente em produtos que tem, em plantas que têm características de coloração de laranja para vermelho, eles inclusive permitem a formação de vitamina A quando são digeridos. Então são insolúveis? São. São moléculas que são ésteres? Também não. Mas elas se encaixam mais como lipídios do que como qualquer outra. São moléculas usadas em processos fotossintéticos, certo? E são utilizados por plantas e tem um certo padrão estrutural na composição delas. Então, basicamente, galera, só uma passada rápida pelo que eles são. E nesse ponto, nós encerramos também a nossa discussão de lipídios.